Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Me chamo Fernando Pacífico. Sou trabalhador do Lar Espírita Chico Xavier, centro espírita que funciona desde 89, ali na Orla de Candeias, próximo à Barra de Jangada. Então, o Lar Espírita traz um abraço fraterno a todos aqui do Uniluz. E, em segundo lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos os colegas, encarnados e desencarnados, para falar sobre uma temática que vos considero de extrema importância, não só nesse momento que nós vivemos, que é um momento de renovação, mas uma temática que pode ser aplicada e deveria ser aplicada, e é importante que seja tentado a sua aplicação todos os dias, que é a renovação do homem velho em homem novo, ok? Então, boa tarde a todos, espero poder trazer palavras interessantes, que possam trazer a reflexão de todos e dizer que é uma satisfação. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. Antes da gente iniciar a palavra, eu gostaria de fazer algumas reflexões em cima de algumas perguntas. O que é que nós somos? Isso é uma pergunta bastante filosófica, né? Acho que, basicamente, a gente se pergunta, ou pelo menos se perguntava, em algum momento, será que nós fomos criados para o bem? Será que nós fomos criados para o mal? Será que nós fomos criados com algumas virtudes? Será que nós fomos criados com algumas imperfeições? E sempre a base para as respostas está em Kardec. E Kardec nos traz que nós fomos criados simples e ignorantes. Então eu gosto de definir, e toda definição limita. Então, por isso que definição é puramente uma definição, ela pode sempre ser explorada, mudada. O que nós somos, como o somatório de todas as nossas existências enquanto espírito, desde a nossa criação. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Ao longo de todas as existências, nós fomos adquirindo virtudes e também fomos adquirindo algumas imperfeições. Com o passar das existências, essas virtudes vão sendo consolidadas, outras virtudes vão sendo adquiridas, porque existem virtudes das quais a gente nem se conhece. E algumas imperfeições vão sendo deixadas de lado. Eu costumo dizer que é um certo equívoco a gente imaginar que a gente adquiriu já, em sua plenitude, algum tipo de virtude. A paciência, por exemplo. Muitas pessoas dizem, eu sou uma pessoa paciente. Outras pessoas dizem, eu sou uma pessoa impaciente. Eu considero as virtudes como um percentual. Ao longo das minhas existências, eu fui adquirindo um certo grau de paciência. Porque é quase impossível a gente ser 100% paciente em todos os momentos da vida, ao longo de nossa existência. Então, a paciência é uma virtude que ela vai sendo adquirida por meio da prática. Então, a única certeza que a gente tem é que se a gente não exercitar a paciência nessa existência, na próxima existência eu não estarei diferente do que eu estarei agora. E a virtude da paciência, tal como qualquer outra habilidade, ela tem que ser trabalhada. Tocar piano, por exemplo. A gente pode pensar o dom como sendo uma habilidade adquirida ao longo das existências. Por exemplo, existem pessoas que elas nascem com uma certa habilidade muito mais polida quando comparada a uma outra pessoa. A gente vê diariamente pessoas que têm uma maior habilidade, por exemplo, para jogar bola do que outras.
Será que Deus seria injusto ao ponto de atribuir a uma pessoa uma melhor qualidade do que a outra sem o mérito? Ou aquela habilidade, muito provavelmente, ela foi adquirida frente ao esforço daquele indivíduo? Então, o dom, como entendido, como sendo dado ao indivíduo sem o seu mérito, seria uma pura injustiça. Então, se você tem nessa existência, a gente se conhecendo, a gente consegue perceber uma determinada virtude, uma determinada habilidade, isso traz indícios de que você a trabalhou, ou nessa existência, ou em outras. Porque seria muito injusto você apresentar uma virtude ou uma habilidade sem que você tivesse o mérito para aquilo. E parando para pensar nesse aspecto, como é que a gente pode se melhorar? A gente pode se melhorar mudando o nosso comportamento. Então, mudar o nosso comportamento é o primeiro passo para a gente poder adquirir determinadas virtudes e se despojar de determinadas imperfeições. Quando a gente fala renovação do homem velho em homem novo, o que seria renovar? Seria mudar. Se todos nós partimos do pressuposto que nós, nessa existência, não temos mais nada a adquirir, então é melhor que a gente desencarne no momento. Porque todos nós somos potencialmente necessitados de uma melhora pessoal. E essa história de que a gente só muda quando é criança é uma história muito equivocada. A gente tem que buscar nossa melhora, nossa mudança a cada momento. E existe um lema que diz que o melhor momento para que a gente possa mudar é o agora. E a gente tende a querer fazer essas mudanças, ou pelo menos essa é uma falsa sensação que a gente tem, a gente querer mudar depois. A gente sempre tenta transferir o momento da mudança para depois. É importante que a gente pense que nós somos o fruto do desenvolvimento, do somatório de todas as existências até o momento, e que nós estamos no nosso melhor momento. Se eu parto do pressuposto que eu evoluo a cada existência, que eu sou somatório de todas as minhas existências, desde a minha criação até o momento, que eu venho adquirindo determinadas virtudes, potencializando algumas virtudes que ainda estavam adormecidas, me despojando de imperfeições, qual é o nosso melhor momento? Agora. Nós somos a nossa melhor versão. Esse momento agora é a nossa melhor versão. E quando seria o melhor momento de mudar? Agora. Então é importante que a gente pense que o melhor momento para a mudança é o hoje. E toda vez que a gente pensa em mudar um outro dia, eu vou mudar amanhã, eu vou mudar a semana que vem, eu vou mudar mês que vem, eu vou mudar ano que vem, eu vou mudar na existência que vem. Isso é um mecanismo que nós utilizamos chamado de auto-engano. Então, renovação nada mais nada menos é do que mudança de comportamento. E para que a gente possa mudar, primeiramente, existe na psiquiatria o que nós chamamos de estágios motivacionais para a mudança de comportamento. Para que eu mude um comportamento, eu não consigo mudar de uma hora para outra. Existem estágios para a mudança de comportamento. E nem todos nós estamos no mesmo estágio. É unânime que na pré-contemplação, que é um dos primeiros estágios para você mudar o comportamento, a forma mais efetiva de você conseguir ajudar alguém é a conscientização. Então, se eu não tenho consciência que eu preciso mudar, eu não vou mudar nada.
Se você não tem a percepção de que precisa mudar algo, por que a gente vai mudar? Então, o primeiro estágio para a mudança de comportamento é eu ter a consciência que eu preciso mudar. Então, existe uma frase que a gente diz: o que é mais difícil? O autoconhecimento ou a autotransformação? É difícil se perceber. Perceber em si nossas imperfeições, nossas falhas. Nós somos muito orgulhosos, nós nos consideramos mais importantes do que as pessoas nos consideram. A gente atribui a si mesmo um valor muito maior. Então, a gente assumir que possuímos imperfeições é muito doloroso. Só que se a gente não assume que eu preciso melhorar, como é que eu vou poder me transformar? Então, a autotransformação requer autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não tenho como modificar, porque eu não posso modificar nada que eu não conheço. Isso acontece na gente, acontece no nosso dia a dia. Se você tem um problema na sua encanação, se você não consegue identificar que existe um problema na sua encanação, você não vai ajeitar, porque a gente não percebe a necessidade. Então é importante que a gente se conheça. Mas essa mudança do homem velho para o homem novo requer o quê? Requer autoconhecimento. É algo que a gente tem que fazer diariamente. E aí existe uma pergunta que é clássica. É mais fácil a gente mudar uma crença ou um comportamento? Não precisa vocês responderem, mas vocês podem se perguntar: o que vocês acham mais fácil? Mudar uma crença ou um comportamento? Eu poderia dizer que 90% das pessoas pensam que mudar uma crença é mais difícil. Porque a gente sempre associa a crença à fé, à crença religiosa. Mas a crença ela pode ser entendida como algo em que eu acredito. E aí é muito mais fácil, mas é muito mais fácil mesmo eu mudar uma crença do que eu mudar o comportamento. Para tentar convencer vocês, eu vou trazer alguns exemplos. Nós temos aqui alguns comportamentos. Temos aqui o cigarro, a bebida, e temos aqui também uma alimentação saudável. Eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? A gente pensar, acreditar piamente que a gente vai mudar nossos hábitos alimentares, mudar nossos hábitos de saúde ano que vem, ou a gente realmente mudar agora? Quanto mais difícil for a mudança de um comportamento, maior será o nosso auto-engano. Então, se você diz: eu quero hoje mudar um hábito alimentar, eu vou começar a me alimentar mais saudavelmente, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar. Quanto mais difícil essas tarefas que eu citei para vocês for, maior será nosso auto-engano em mudar a nossa crença. Não, eu não vou mudar hoje. Hoje é um domingo, amanhã é um feriado, então eu prefiro mudar na terça-feira. Isso é o nosso cérebro nos enganando. E isso é muito prejudicial. Por que isso é prejudicial? Porque esse auto-engano nos impede de mudar hoje. Isso nos impede de mudar agora. Então é muito mais fácil eu mudar a minha crença. Não, eu não vou mudar meus hábitos alimentares hoje. Eu vou mudar no próximo mês. E acreditem, o nosso cérebro acredita piamente que a gente vai mudar o próximo mês. Só que quando chega no próximo mês, ao invés de a gente mudar um comportamento, o que a gente faz? Muda novamente nossa crença. Próximo mês é dezembro. Dezembro é mês de festa. E eu vou mudar em janeiro. Janeiro chega, é pré-carnaval, é férias. Eu tenho que curtir um pouco as minhas férias para começar o trabalho. Eu volto depois do carnaval. Chega carnaval e a gente vai postergando as mudanças que são necessárias. Se a gente for parar para pensar, por que todos estão aqui? Em um domingo pré-feriado. Porque todos aqui procuram algo.
A gente poderia estar com nossa família, a gente poderia estar descansando, assistindo Netflix, com nossos netos, com nossos filhos, mas a gente está aqui. E essa decisão tomada, ela é uma decisão que envolve mudança de comportamento. E todo comportamento ele pode se tornar um hábito. Só que para que ele se torne um hábito, isso requer muito esforço. Então estar aqui em um domingo é um ato muito importante que demonstra a necessidade e a vontade de querer mudar o comportamento. É porque a gente consegue sentir a necessidade de que nós temos que nos melhorar. E por que eu digo isso? Porque esses exemplos que eu dei para vocês são exemplos muito físicos. Mudança de alimento, parar de fumar, parar de beber. Mas será que todos os comportamentos são comportamentos relacionados com o corpo físico? Quantas vezes a gente não falou, eu vou começar a trabalhar em um centro espírita? E quantas vezes a gente não postergou para estar aqui hoje? Porque a gente começar a trilhar o nosso caminho na seara do bem, muitas vezes nós postergamos também. A gente arruma muitas desculpas. O clima, o tempo. Então, quando a gente fala mudança de comportamento, não é só mudança de comportamento para hábitos relacionados com nossa saúde física, não. Para hábitos relacionados com nossa saúde mental. Quantas vezes a gente pensou, eu quero mudar o meu hábito de ser uma pessoa negativa? Isso é um hábito. Isso se torna um hábito. E o que é um hábito? É um tipo de comportamento. É um comportamento automático. Então as crenças elas são facilmente mudadas quando a gente se depara. Quanto mais difícil for, começar a agir. E é importante que a gente pense e reflita um pouco sobre isso. Quanto maior for a nossa dificuldade em superar um hábito deletério, porque existem hábitos que são hábitos positivos. Hábito de cumprimentar os outros. É um hábito simples, mas acreditem, nem todos o têm. De dar um bom dia, de dar uma boa tarde, de escutar o companheiro. A gente fala muito, mas a gente escuta pouco. Isso são hábitos também. De dar um sorriso. Então, hábitos não são só puramente hábitos mecânicos que estão relacionados com nossa saúde, não. Nossa saúde mental também. Hábito de cumprimentar. E sabe por que a gente tem tanta dificuldade em mudar um comportamento? Principalmente quando esse comportamento é um comportamento físico. Porque, biologicamente, existe uma lei chamada lei do menor esforço. Quanto mais a gente realiza um ato, mais perfeito nós somos na sua execução e mais economizamos energia. E o nosso corpo ele tende a conservar energia por uma questão biológica de preservação da espécie. Então, os hábitos eles são importantes. Agora, quando esses hábitos eles são deletérios, automaticamente eles se tornam armadilhas contra a gente. E para a gente conseguir automaticamente mudar um hábito, é necessário gastar energia. Olhem aqui, para a gente, por exemplo, eu quero começar uma faculdade, eu quero sair da minha zona de conforto. O que é necessário? Gastar energia. Eu preciso planejar muito bem. Eu quero abrir um negócio. Eu estou muito bem acomodado na minha profissão. Eu quero abrir um novo negócio. O que é necessário? Planejamento. Planejamento requer tempo, emprego das minhas faculdades mentais, execução. Eu fazer uma atividade física requer o quê? Que eu acorde mais cedo, que eu gaste energia. É fácil? Não é fácil. Então toda mudança de comportamento, até que ela se torne um hábito, vai ser difícil, porque ela requer gasto de energia. E aí eu trouxe isso aqui para vocês, que é exatamente o nosso auto-engano.
a gente sempre traz essas desculpas. Eu vou mudar semana que vem, eu vou mudar ano que vem, eu vou mudar semestre que vem. Chegando ao ponto da gente já ter escutado irmãos espíritas comentando que, eu tenho várias existências, então nessa existência não dá mais para eu adquirir isso não. Na próxima existência eu vou tentar mudar. Nessa eu não consigo mudar mais. Eu sempre gosto de falar que nem tão muito, nem tão pouco. Nem a gente pode se vitimar ao ponto de dizer, meu Deus do céu, não há mais jeito. Há jeito sim. Para tudo há uma solução. E nós estamos nessa existência, e essa existência é uma oportunidade. Estamos em um orbe onde as imperfeições são maiores do que as virtudes, e por conta disso nós erramos muito mais do que acertamos, e por errar muito, existe a lei de causa e efeito que nos traz consequências, que são nada mais nada menos do que chamamentos para que a gente possa acertar e corrigir nossas imperfeições. Então a gente erra bastante. A gente não tem que cair no erro de dizer, então para essa existência eu não tenho mais como mudar, não tem mais solução. Há sempre solução. Há sempre solução. No entanto, a gente também não pode pecar em ser muito lento nesse processo. Existem diversas existências. E por existir diversas existências, automaticamente eu posso postergar isso ao máximo. Volto a falar, o melhor momento da mudança é o agora. E qual seria uma das principais consequências do auto-engano? É exatamente a gente procurar responsáveis. Então, se a gente quer mudar nosso comportamento, se a gente quer se transformar, passar desse homem velho para um homem novo, um dos primeiros pontos que eu considero extremamente relevante é a gente assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Então a gente tem o costume de transferir a responsabilidade para tudo e para todos. Então se eu erro, é por conta do meu colega, é por conta do meu chefe, é por conta da minha esposa, é por conta de Deus. A gente vive a transferir a responsabilidade, inclusive para Deus. A responsabilidade nunca é nossa. E a partir do momento que a gente assume a responsabilidade, a gente se coloca como autor principal da nossa vida. Nós sabemos que nós somos responsáveis pelo nosso destino. É muito mais fácil e menos doloroso transferir a responsabilidade para os outros. Porque automaticamente eu não me sinto culpado. Então, se eu cometo um erro, a gente tenta geralmente o quê? Justificá-lo. É uma das primeiras coisas que acontece. Não, eu não fiz isso por conta disso. Assumir o erro está muito relacionado com a maturidade espiritual de cada um. Quando a gente assume a responsabilidade pelos nossos atos, a gente se coloca em um nível espiritual muito maior. E a gente não pode pensar que assumir a responsabilidade só tem ônus, tem bônus. Sabe por quê? Porque nós temos os méritos pelos acertos. Então, se eu transfiro a responsabilidade por tudo que eu faço, eu automaticamente atenuo a responsabilidade pelos meus erros, mas também eu diminuo a responsabilidade pelos meus acertos. Então, quando a gente assume a responsabilidade, a gente também tem a virtude, a gente também tem o mérito pelo nosso acerto. E isso é extremamente importante. Existe uma frase de Freud que ele diz: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? A gente vive a se queixar. A gente vive a dizer que os nossos problemas atuais são por conta da política, dos políticos, do governo, do mundo, das pessoas, dos primos, dos vizinhos, dos colegas de trabalho. Mas pare para se questionar sobre tudo que você reclama,
sobre tudo que eu reclamo, sobre tudo que nós reclamamos, qual é o nosso percentual de responsabilidade sobre aquele problema? Porque nós temos um grau de responsabilidade, sim. Ah, mas eu não erro. Não errar é característica de pessoas que alcançaram a perfeição. E Deus nos criou perfectíveis, ou seja, suscetíveis a alcançar a perfeição, mas nenhum de nós, principalmente nesse orbe que nós estamos nem sequer próximos de alcançar a perfeição. Estamos bastante distantes. E ter isso em mente não é algo negativo, não. É a gente ter o pé no chão. É a gente querer essa mudança de comportamento. Se eu estou muito longe da perfeição, então eu tenho que empregar meus esforços para domar minhas más tendências, minhas más inclinações, para adquirir virtudes, para mudar. A gente está aqui para mudar. A gente tem que tentar procurar ser hoje melhor do que a gente foi ontem e amanhã melhor do que a gente está sendo hoje. Porque senão, qual é a graça da vida? A gente está aqui. Vejam só, existem animais, certo? Por exemplo, um cavalo. Um cavalo, ele tem o seu motivo de existir nesse orbe. Só que, por mais que ele queira, evolutivamente falando, ele não pode dizer, eu não quero mais ser um cavalo. Eu quero mudar para melhor. Então, os animais, eles não têm essa capacidade de conseguir esse grau de evolução. Se um animal evolui, ele se torna uma outra espécie. Não é mais um animal. Certo? Na escala evolutiva, se um animal ele evolui, ele deixa de ser aquela espécie. Ele é uma outra espécie. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de mudar. E a gente vai querer passar uma existência toda sendo a mesma pessoa, sendo esse mesmo velho homem, essa velha mulher, ou a gente vai querer nos esforçar para nos tornar pessoas melhor? E a gente pode até pensar, não, mas eu não erro, certo? Eu faço a minha parte, mas a gente comete equívocos, não só pelo mal que a gente faz, mas todo o bem que a gente deixa de fazer. Então, como nós nos omitimos perante determinadas situações, nós também temos nosso grau de corresponsabilidade. E aí vejam só, existe 12 revistas espíritas, certo? A gente tem toda a base de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, temos a Gênese, mas é importante também que nós, enquanto espíritas, também façamos a leitura de outras obras que alguns chamam de complementar, mas que são obras de Kardec. A Revista Espírita, por exemplo, nós temos 12 volumes que apresentam temáticas bastante importantes. Então eu trouxe aqui, na revista de 1869, veja quanto tempo atrás, né? Um artigo que fala, a carne é fraca, estudo psicológico e moral. E eu só vou ler o que está em negrito. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. A responsabilidade de todos os seus atos, o que inverte a questão deixando naquele, a responsabilidade de todos os seus atos. Então, quantas vezes a gente não já escutou aquela frase? A carne é fraca. O que seria isso, senão a transferência de responsabilidade? Quando a gente diz que errou porque o nosso organismo nos impeliu a isso, eu estou tirando a responsabilidade sobre o meu próprio espírito. Quem coordena o corpo? É o meu espírito. Então, se eu cometo um determinado equívoco, transferindo a responsabilidade para a carne, eu estou deixando de assumir a responsabilidade. Quem está perdendo com isso? Eu mesmo. Então, sempre quando a gente tentar, eu perdi a cabeça, mas é porque eu estou muito estressado. Não é o seu corpo. É importante a gente assumir as nossas fraquezas, mas é importante também a gente empregar os esforços para reduzir essas imperfeições e adquirir outras virtudes. Para a gente ter uma noção, a gente tem uma certa percepção de que, não, as virtudes elas entram por osmose. Como assim? Senhor, eu quero paciência. Vejam só, a paciência ela não é uma energia que entra na nossa cabeça.
A paciência é fruto do exercício. A partir do momento que a gente ora e pede paciência, Deus dá-me paciência, irão aparecer situações em que nossa paciência será testada. Então, aos murros de faca, a gente vai adquirir essa virtude. Irão vir pessoas que irão tirar a nossa paciência, porque virtudes são adquiridas com a prática. A gente tem uma ideia de que as virtudes elas vêm sem o esforço. Tudo na nossa vida é esforço. E por isso que muitas pessoas, elas de certa forma rejeitam o espiritismo. Porque elas preferem dizer que ao você passar por aquela porta, você vai adquirir uma virtude e vai deixar uma imperfeição. Não. Virtude e imperfeição são fruto dos nossos esforços. E outra coisa, se a gente não começar a se esforçar agora, a única certeza que eu tenho é que no final da minha existência eu vou estar no mesmo local. Aí é. Então quer dizer que se eu orar todo dia por paciência e ficar em casa e não me relacionar com ninguém, eu não vou ter paciência? Por que você terá paciência? Se paciência é fruto da inter-relação pessoal. Se você não tem a experiência de poder treinar a sua paciência, você não vai adquirir nunca essa virtude. Como é que você aprende a tocar piano? Praticando. Como é que você aprende a jogar bola? Praticando. A única certeza que a gente tem é que se até o final da minha vida eu não começar a tentar tocar piano, no final da minha vida eu não vou saber tocar piano. Na próxima existência eu não vou saber tocar piano. Por quê? Porque eu não pratiquei. Simplesmente assim. Aprender a tocar piano, aprender a ser uma pessoa mais paciente, ser uma pessoa mais bondosa, requer prática. Eu vejo determinada pessoa, existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, na terceira parte do livro: qual é a virtude mais importante para o espírito? E sabe qual é a resposta? Aquela feita de forma mais desinteressada. Não existe uma virtude mais importante, mas sim um desinteresse. Só que muitas vezes, a gente praticar o bem, esse bem ele acontece de forma conscientemente. Porque existe o poder, o querer e o dever. Então, muitas vezes eu quero algo, muitas vezes eu posso fazer algo, mas eu não devo. Quando é que a gente consegue ter consciência de que o seu ato ele foi um ato ético, um ato moral? Quando o que você quer é o que você pode e o que você deve. Exemplo bem prático, para a gente poder compreender. Caiu uma carteira aqui no chão. Eu quero devolver. Eu posso porque eu vi de quem caiu. Eu devo devolver? Devo. Minha atitude foi o quê? Ética. Quando o que eu quero é o que eu posso e o que eu devo. Só que muitas vezes eu queria ficar com a carteira, eu poderia ficar com a carteira, mas eu não devia, porque não é correto. Então, a prática do bem, muitas vezes, inicialmente, ela é consciente, ela não é automática. Eu quero com a carteira, eu posso com a carteira, mas eu não devo. Eu pego lá e devolvo a carteira. Só que a repetição vai fazer com que isso se torne um hábito. E com o passar do tempo se torne o quê? Automaticamente desinteressado. Uma das perguntas que vem logo seguinte é: aparentemente parecem pessoas que conseguem fazer o bem que você nem percebe que ela está fazendo esforço para aquilo. Para uma pessoa dar um abraço em outra, é muito difícil. Para uma pessoa dar uma cesta básica, para uma pessoa fazer o bem para outra, para algumas pessoas, isso é muito difícil. O que eu diria para essas pessoas? Aquela pessoa abraçar o seu filho é muito difícil. Sabe o que eu diria? Comece hoje. Porque se para você ajudar alguém que está no meio da rua é difícil, se você não começar hoje, mesmo que seja de forma interessada, eu vou fazer porque eu sei que é o correto. Eu vou fazer porque que quando eu faço coisas boas, as consequências são boas. Se você não faz isso agora, no final da sua existência, você não vai adquirir essa virtude, não. Não adianta a gente esperar que as virtudes sejam adquiridas de uma forma mágica. O Espiritismo não tem mágica. E isso às vezes choca. Tudo é fruto do esforço. E para que eu consiga dar esse pontapé inicial, eu preciso o quê? Tomar consciência. Então, se essas palavras, de certa forma,
são rejeitadas, seja pelos encarnados aqui, por algum encarnado aqui ou desencarnado, é porque você ainda está naqueles primeiros estágios de tomada de consciência, que são os estágios motivacionais para a mudança de comportamento. E qual foi a primeira orientação que eu disse? Orientação. E o que a gente está fazendo aqui? Orientando. Então, algumas informações, se vocês pararem para analisar, cada um tem o seu tempo na doutrina espírita. Hoje, tudo que você consegue compreender sobre o espiritismo sempre foi muito fácil e claro assim de aceitar. Para mim, não. Muitas coisas que hoje em dia eu conheço no espiritismo me revoltavam antes, porque eu não tinha ainda essa percepção. E com o passar do tempo, você escuta de uma pessoa, escuta de outra, vai se conscientizando para depois você entrar numa aceitação e depois numa automatização dos procederes. Então, quando a gente transfere a responsabilidade para o organismo, a gente está deixando de entender que nós somos os protagonistas da nossa vida. Que eu erro porque o meu corpo influencia. E aí vejam só, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e a gente encontra aqui, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. Está corroborando o que eu acabei de falar para vocês. Nossas virtudes e nossos vícios são inerentes ao Espírito. Então, eu posso justificar um erro pelo meu corpo? Agora, isso é só negativo? Não. Porque toda vez que eu acertar, eu não vou dizer, eu só acertei porque o meu corpo facilita isso daí. Não. Eu acertei porque eu já consegui adquirir um certo grau evolutivo que me fez apresentar um percentual de determinadas virtudes. Então, vejam que isso é muito maravilhoso. Tem um lado negativo que eu vou ter que responder pelo que eu faço. Se eu fizer algo negativamente, tem um lado negativo. E negativo dependendo do prisma que você olha. Porque eu sempre falo, por que eu considero que a encarnação ela é sempre uma oportunidade? Imagine uma escola. Uma escola, o aluno está lá no oitavo ano. Certo? Aí ele, digamos assim, ele não se dedica àquele ano, àquele período letivo. E aí ele reprova. O que vocês achariam de um sistema educacional que não permitisse que o aluno pudesse fazer novamente aquela série? Ele seria, no mínimo, injusto. Então, você reprovou, tem muita gente aqui para poder estudar, não vai ter vaga mais para você não, você não aproveitou sua oportunidade e agora você vai ficar sem estudar. O problema é o seu, faça com que você teve sua oportunidade. No mínimo, injusto. Então, vejam que a reencarnação, o que seria a nossa existência? O que se faz numa escola? Adquire competências. Competências cognitivas, competências procedimentais, competências atitudinais, comportamentais. Para que um aluno vai para a escola? Para adquirir competências. E o que é nossa existência? Nossa existência é uma eterna aquisição de competências cognitivas. Qual é a função da nossa existência? Não é evoluir intelectualmente, moralmente. Eu posso falar isso de outra forma. Adquirir competências. Então, eu vou adquirir um conhecimento cognitivo, eu vou adquirir conhecimentos práticos e vou também adquirir conhecimentos comportamentais, atitudinais. E se eu erro nessa existência, eu não posso ter uma reencarnação, é como se Deus ele fosse mais injusto do que um sistema educacional dessa existência. Então, nós que somos imperfeitos, permitimos que um aluno que reprove possa, de novo, ter uma oportunidade de adquirir conhecimento. A mesma coisa acontece com a encarnação. A gente, quando encarna, tem uma oportunidade. Entendam, ou pelo menos tentem pensar que isso pode ser uma possibilidade de enxergar a encarnação como uma oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de adquirir virtudes. Oportunidade de se despojar de vícios, de imperfeições. Só que isso é feito por meio de quê? Mudança de comportamento. E para eu mudar, eu preciso ter consciência da necessidade de mudar. Existem outras pessoas também que transferem a responsabilidade para o meio. No Livro dos Espíritos a gente tem aqui,
Certos homens, para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda há aí uma prova que o Espírito escolheu. Quando em liberdade, levado para desejo dispor da tentação, para ter o mérito da resistência. Em outras palavras, o meio influencia, obviamente que influencia. O meio influencia sim. A gente sabe disso. Agora, o meio determina? Não. Não determina porque a gente tem milhões de exemplos de pessoas que nascem em uma situação socioeconômica totalmente desfavorável e conseguem ser o exemplo no meio daquela comunidade. E existem pessoas que nascem em um meio totalmente propício a adquirir suas virtudes e ele vai destoar de forma negativamente. Então, o meio influencia demais. O corpo influencia, a carne influencia, os espíritos influenciam sobre a nossa vida, sim. Mas no final, a decisão sempre é quem? É de quem? Nossa. A decisão é nossa. Enquanto a gente não perceber que a gente tem o controle sobre a nossa vida, enquanto a gente delegar a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida para os outros, a gente não amadurece. Isso dói bastante, mas também tem um lado positivo. Outra coisa que é importante a gente pensar é quanto por cento de tudo que te preocupa, te angustia, está sob teu controle. Existe um filósofo chamado Epicteto, que ele diz que existem coisas que estão fora do nosso controle e coisas que estão sob o nosso controle. Em resumo, o que eu queria dizer? Basicamente, a gente não consegue controlar quase nenhuma variável. Eu consigo controlar o tempo? Não. Eu consigo controlar o seu comportamento? Não. Eu consigo controlar o comportamento dos colegas? Não. Eu consigo controlar a chuva? Não. Mais de 90% do que acontece no nosso dia a dia eu não consigo controlar. O que eu consigo controlar, minha gente? O meu comportamento. E tudo que eu faço é querer mudar o comportamento do outro. Então vejam só que coisa ilógica. Se a única coisa que eu consigo controlar é o meu comportamento, o que eu mais tento controlar é o comportamento dos outros. Eu tento mudar a minha esposa, eu tento mudar meus filhos, eu tento mudar meu vizinho, eu tento mudar meu amigo, eu tento mudar todo mundo. Eu só não tento me mudar, que é a única coisa que eu conseguiria mudar. Então, transformar em homem velho para homem novo é uma autotransformação. O que a gente pode fazer é sugestões de uma boa conduta. E melhor ainda, se essa sugestão de boa conduta, ela coincidir com a prática. Por que a gente entende que Jesus Cristo foi o ser mais evoluído que habitou esse orbe? Porque ele era a prática do que ele falava. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim, a resposta, os atos são as melhores preces, porque os atos falam mais do que as palavras. Então, por exemplo, vocês querem entender mais sobre mim? Não escutem o que eu estou falando. Não escutem o que eu estou falando. Vejam o meu comportamento. Porque se eu não sou o que eu falo, o mérito por tudo que eu estou dizendo cai por terra. E eu já adianto a vocês, eu não sou tudo o que eu falo, não. Sou extremamente imperfeito na busca de tornar-me uma pessoa melhor. Mas tenho muita imperfeição. Isso dói. Mas eu também tenho a consciência de que eu me esforço diariamente para me tornar uma pessoa melhor. E ao máximo tento não transferir a responsabilidade pelos erros. Então, existe o que a gente chama aqui de princípio 10-90. O que é o princípio 10-90? Só 10% das coisas que me acontecem eu tenho controle. 90% eu não tenho controle. Vocês podem colocar no YouTube, certo? Esse princípio 10-90. Esse princípio 10-90 foi criado pelos grupos de pesquisa de Harvard. Tem um grupo de pesquisa que eles pesquisam felicidade, certo? E aí esse exemplo aqui ele é bem prático. Um pai está tomando café com a filha e com a esposa.
A filha derruba o café no colo do pai, o pai se irrita, briga com o pai, briga com a irmã, com a mãe, se levanta, vai para o quarto para poder trocar a roupa. Quando volta, a criança está chorando, a esposa está chateada, a criança perde o horário do ônibus, da condução, coloca ela no carro e se dirige para o trabalho. Indo para o trabalho, ele percebe que esqueceu alguns documentos importantes, pega trânsito, chega atrasado, não dá bom dia aos funcionários, e ele só torce para que o dia acabe logo, porque o dia dele está um saco. Quando ele volta para casa, a criança está meio chorosa, a esposa está meio chorosa, e ele vai dormir. Aí a pergunta é: por que você teve um dia ruim? Letra A: porque sua filha derrubou o café? Porque sua filha perdeu o ônibus e você teve que levá-la à escola? Porque você pegou o engarrafamento e chegou atrasado no trabalho? Porque você reagiu errado à situação. Então, a gente tem a capacidade, a gente não pode mudar certas coisas, mas a gente pode mudar como a gente reage às situações do dia a dia. Essa situação poderia ser totalmente diferente. Se ele tivesse virado para a filha, por exemplo, e ter dito: filha, isso acontece, faz parte, preste atenção, na próxima vez tenha mais cuidado. Se ela estivesse vendo televisão, desliga a televisão na hora que estiver se alimentando. Se tiver com um tablet, deixa o celular de lado, hora de comer é uma hora importante para você se alimentar. Vai ao quarto, troca de roupa. Ah, isso aqui você tem que ser um monge. Volto àquela parte inicial, prática. Agora, se a gente não está disposto a dar o primeiro passo, quando a gente terminar a encarnação, a gente continua da mesma forma de sempre. Ou a gente dá o passo inicial, ou nós vamos nos manter esse homem velho. A gente não muda. Não adianta a gente querer mudar comportamento, o esforço é nosso. A gente tem que ser ator, transformador, certo, do nosso comportamento. Existe aqui, um outro exemplo, que é dado também pelo grupo de pesquisa lá de Harvard. Imagine que você está no banco, chega assaltantes lá no banco, certo? E em determinado momento, a polícia chega, eles dão um tiro e o tiro pega no seu ombro. Tinha mais de 50 pessoas. Primeira coisa, quem aqui se sentiria, se estivesse nessa situação aqui? Você está no banco, chegam pessoas para assaltar, e termina que há um disparo e o disparo pega no seu ombro. Quem é que se sentiria sortudo? Ninguém. Quem é que se sentiria azarado? Ninguém optou nem pelo outro. Quem pensou e não levantou a mão, que se sentiu azarado, pense da seguinte forma: tudo depende da forma como a gente encara aquela situação. Eu poderia pensar da seguinte forma: eu sou muito azarado, eu tenho 50 pessoas, o tiro pegou justamente em mim, não poderia ter pego no outro. Isso é uma forma de lidar com a situação. Outra forma que eu poderia me dar com a situação é: ainda bem que o tiro não pegou na minha cabeça. Então tudo depende da forma como a gente encara aquela situação. Na atualidade, o conhecimento profissional é um dos pontos que são bastante cobrados quando se vai fazer seleções de emprego. Só que um dos pontos que mais se cobra na atualidade é a inteligência emocional. Inteligência emocional, ela é adquirida por meio também da prática. Então é muito comum a gente pegar pessoas que são muito boas no seu dia a dia, fazendo o que faz. Só que existem pessoas que são muito difíceis de lidar com o outro. Então, uma coisa interessante que a gente poderia pensar, para todo problema que lhe aparecer em sua frente, pergunta a si mesmo: o que eu posso fazer de fato para mudar ou para influenciar a mudança nesse problema? Não adianta, a gente se preocupa muito com coisas que a gente não tem domínio. Quanto do que tira seu sono você tem a responsabilidade? Tem coisas que a gente não tem responsabilidade sobre aquilo, a gente não pode mudar. Então, se você não pode mudar, para que se preocupar? Mas é ser muito frio. Não é ser muito frio, é ser mais racional e ao mesmo tempo emocional. Tem coisas que realmente a gente não pode mudar. E se a gente não pode mudar, para que se preocupar? E outra coisa importante:
Essa é uma frase bem conhecida. O mundo ele não vai mudar com crenças. Ah, eu quero fazer tal coisa. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero ser amanhã melhor do que hoje. O mundo não vai mudar se a gente não der o primeiro passo. O mundo ele muda com atos. E desde atos pequenos, se a gente pega um copo com água e joga uma gota de vinagre dentro desse copo com água, o copo de água mudou. Uma única gota foi o suficiente para mudar. Então, por mais insignificante que algo que a gente faça possa parecer, ele não é insignificante. Se a gente ajuda uma pessoa, por mais que outras pessoas não ajudem, mas eu queria tanto ganhar na Mega Sena para ajudar muitas pessoas. Se você ajuda uma pessoa que está com fome ali, você fez sua parte. Você fez sua parte e você já mudou, você já tornou o mundo melhor. Sejamos mais qualitativos e não quantitativos. Sejamos mais qualitativos e não quantitativos. Essa casa aqui está cheia, mas se tivesse uma pessoa, eu estaria falando da mesma forma. Porque não é a quantidade, é a qualidade. E outra coisa que é extremamente importante, devemos aguardar a vontade de mudar ou agir mesmo sem vontade? Isso é uma pergunta que se faz na atualidade. E estudos mostram, quando eu falo estudos, são estudos científicos, a neurociência trabalha muito com isso, que um dos maiores enganos que o indivíduo apresenta é esperar ter vontade para mudar. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem acorda assim para trabalhar? Se vocês acordarem assim, eu vou começar a dizer que eu estou assustado. Porque geralmente a pessoa não acorda assim. Se acordar assim, ótimo. Eu não tenho esse grau evolutivo ainda não. Quem acorda assim? Acho que algumas pessoas já se identificaram um pouco mais. Eu acordo assim. Exatamente assim. Agora eu pergunto a vocês, o que faz a gente trabalhar é a vontade? Não, é a disciplina. O que faz a gente acordar cedo para ir para uma academia? O que faz a gente acordar cedo para a gente caminhar? O que faz a gente se dirigir para um nutricionista? O que faz a gente vir para um centro espírita no domingo pré-carnaval? O que faz a gente estar no sinal fazendo campanha do quilo? O que faz a gente ser pessoas diferentes? Não é a vontade, é a disciplina. E é isso que a gente tem que buscar. Disciplina é fazer o que tem que ser feito. É cumprir com um dever, independente da nossa vontade. Nossa vontade ela está associada muito ao emocional. Em um determinado momento eu estou motivado, minha motivação está lá em cima. Vou falar, por exemplo, da atividade física, que é algo que acontece muito frequentemente. Você está fazendo atividade física, você está bem motivado, aí você está indo para a academia todo dia, ou caminhando todo dia. Vai haver um momento, ninguém vive 100% motivado não, minha gente. Naturalmente, nossas taxas hormonais, nossos neurotransmissores, eles variam. A depressão é uma queda da quantidade de neurotransmissores. Então, vai haver um momento que a gente vai estar lá embaixo. E se você só vai fazer atividade física quando você está bem, você automaticamente não consegue alcançar uma meta de vida. Então, quando você faz algo porque você tem disciplina, esse carrossel que é a motivação, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, não vai influenciar a sua conduta. Você vai vir para o centro estando triste ou não estando triste, porque você vai vir para cá porque é sua obrigação, porque é o seu dever. Eu não falo de questões de saúde, eu estou doente, eu tenho que ir para o centro porque eu sou uma pessoa disciplinada. Aí você está sendo irresponsável. Porque você doente, primeiramente, não está respeitando o seu corpo. Segundo, você pode estar sendo um vetor de transmissão de doença para seus colegas. Eu estou falando aqui de você não estar com preguiça. Então, um dos grandes erros é a gente querer esperar a vontade. Então, não espere a vontade para se tornar uma pessoa melhor. Não espere a vontade para abraçar o seu filho que há muito tempo você não abraça. Não espere a vontade para você trabalhar.
Ah, eu frequento um centro há muito tempo, mas eu sempre tive muito receio de trabalhar. Se dirija aos representantes do centro e diga: eu tenho vontade de trabalhar, eu não tenho muita coisa não, mas eu posso ajudar no que for necessário, no que for possível. Não espere ter vontade para mudar seu comportamento. Um dos grandes erros é a gente esperar essa vontade. E saibam que as grandes coisas que a gente adquire na vida, elas requerem muito esforço. A primeira ali, ó, conhecimento. Segunda ali, por exemplo, a ascensão profissional. Terceira ali, ó, família. Tá pensando que é fácil a gente manter um relacionamento? Quem é casado aqui há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, sabe que não é fácil. Requer muito desapego, muito fato de se colocar no lugar dos outros, muito desprendimento. Então, como já demos a hora, certo? Uma dica que eu poderia dar seria essa: não espere a vontade chegar para agir. Quem vai dizer quando você vai se tornar um novo homem e deixar de ser um velho homem? Não sou eu, não é ninguém nessa casa e nem vai ser Deus, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Vai ser cada um de nós. Então a gente pode postergar isso o quanto quiser, até para uma próxima existência. Mas a decisão sempre vai ser nossa. Podemos pedir auxílio à espiritualidade? Devemos. Devemos pedir auxílio, sempre. A ajuda é sempre bem-vinda. Porém, por mais que a gente tenha ajuda, a gente tem que assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. Então, boa tarde a todos. Eu acho que demos o horário. Obrigado pela atenção.